Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e o pessoal também que estiver assistindo, um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu estudo a respeito desse assunto que eu tenho certeza que vai contribuir para o dia a dia, não apenas profissional, mas para o dia a dia pessoal também. Eu vou começar já colocando uma reflexão para que a gente possa, ao longo desse tempo que nós vamos estar juntos aqui hoje, pensar sobre isso, não só nesse momento, mas durante o dia a dia de vocês, durante a semana, durante os próximos dias. Qual é a essência da nossa atividade? Qual é a essência da sua atividade? Aquilo que, de fato, você faz no seu dia a dia. Todos aqui, pelo que eu percebo, pelo que me foi passado, são corretores, eu trabalho na área, eu não sou, mas, da mesma maneira, lido com pessoas, lido com gente. E quando nós pensamos na essência de qualquer negócio hoje, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que é relacionamento. O relacionamento é o que faz com que os negócios aconteçam. Qualquer negócio. Se não houver relacionamento, não há negócio. Para vender, para comprar, para lidarmos com pessoas o tempo todo, nós precisamos gerar relacionamentos, gerar relações com as pessoas. E é disso que eu vou falar um pouco com vocês, um pouco sobre como que a gente gera estas relações de uma forma melhor, mais positiva. Algumas das coisas que eu vou colocar aqui, que eu vou falar hoje para vocês, são alguns estudos até relativamente mais recentes sobre comportamento humano, e minha formação é nesta área, eu sou psicólogo de formação, estudo e trabalho com essa atividade ao longo da minha vida profissional, e nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 20 anos, diversos estudos vêm mostrando uma série de avanços nesta questão de como que a gente deve lidar no dia a dia com as pessoas. Eu sei que muitos de vocês aqui, talvez quem esteja assistindo também, tenha muito mais, ou um pouco mais, que seja, experiência de vida do que eu, mas eu tenho certeza que a gente sempre, quando está aberto para aprender, a gente sempre vai buscando novos caminhos, novas alternativas. Eu terminei a minha faculdade, eu concluí a minha faculdade há um bom tempo atrás, e desde que eu concluí a faculdade, a busca por novos conhecimentos, por aperfeiçoar os conhecimentos, sempre foi uma constante. E claro que da época que eu fiz a graduação, que eu fiz uma pós-graduação e outros estudos que eu tive ao longo da minha vida profissional, a gente percebe que tudo aquilo que foi aprendido não é descartado, não é para se deixar de lado, para se esquecer, mas é para se renovar. E cada vez mais, quando nós pensamos, então, em comportamento humano, uma área tão complexa, tão difícil de quantificarmos, até porque como que a gente quantifica comportamento, a gente percebe que há muitas coisas ainda a se aprender. A gente está discutindo recentemente aqui na história do país uma série de situações que estão ocorrendo na política, na economia, nos negócios, enfim, que afeta a todos nós. E o que nós percebemos, o que mais nós vemos, são os comportamentos de algumas destas pessoas que, de uma maneira ou de outra, sei que vocês não vão gostar muito do que eu vou falar agora, mas, de uma maneira ou de outra, nos representam. E quando a gente olha estas pessoas que nos representam, da forma como estão agindo, dá uma ponta de desgosto, uma ponta de insatisfação, de revolta até, exatamente, sente, chora, é o que nos resta, ou, enfim, ir atrás de outras formas. Mas isso é o que a gente vai ver então um pouquinho. Bom, como já foi citado, eu vou apenas reforçar algumas informações. Sou psicólogo de formação, trabalho como palestrante profissional, tenho um livro publicado que já foi citado, Reflexões do Mundo Corporativo, tenho um DVD também feito em parceria com outro palestrante que inclusive já palestrou aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o Jacques Greenberg, e também trabalho como professor universitário e desenvolvo essa atividade na área de comportamento humano há algumas décadas, há um pouquinho mais de 20 anos. Bom, para a gente iniciar, então, esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem por aí, aliás, me foi solicitado, e até pelo ritmo da palestra como eu faço, perguntas, se houver, eu vou deixar para o final, assim a gente pode também organizar um pouquinho o ritmo da apresentação, e, ao final, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser tirar algum esclarecimento ou pontuar alguma coisa, a gente faz isso no encerramento da apresentação, tá bom? Mas, durante ela, eu vou colocar algumas questões para vocês, eu vou fazer algumas reflexões, algumas provocações, algumas coisas para a gente pensar um pouquinho
né? Talvez não dê para a gente interagir tanto, mas pelo menos eu tenho certeza que quem está aí próximo de você vai dar para a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu vou colocar algumas questões aqui na tela sobre características de pessoas. Eu quero que você vá pensando. À medida que eu vou apresentar para você, eu gostaria que você fosse pensando se você conhece alguém. Você já viu gente, você conhece pessoas que têm algumas dessas características que eu vou mostrar para você. Pessoas que falam demais e querem dominar a conversa. Conhece gente assim? Não precisa citar quem, né? Não precisamos ser aqui um tanto, né, inconvenientes de citar pessoas. Mas vai pensando, quantas pessoas você convive, conhece, trabalha, ou da família, ou do círculo de amigos, que tem esta ou esta outra característica. Só dá ideia nova, mas fazer que é bom, nada, né? É cheio de palpite, cheio de ideia, cheio de opinião, mas na hora de realizar é aquela pessoa que não faz. E eu tenho comentado recentemente que nós estamos vivendo uma era hoje de carência, né? Principalmente com as redes sociais, Facebook, né, a internet de uma forma geral. As pessoas estão carentes, você abre qualquer rede social, está alguém reclamando de alguma coisa ou precisando de atenção constante, né? Então nós temos aí diversas pessoas nesse sentido. Aqueles que nunca conseguem chegar na hora marcada, né? Eu, aliás, já parabenizo aqui a organização do evento, porque essa é uma das raridades na nossa cultura, né? Nós temos um evento que comece, de fato, na hora pontual e se encerre também naquele horário determinado. Isso é uma coisa muito importante que depende efetivamente de nós. Temos aqueles também que assumem compromisso, mas depois não cumpre. Conhece gente assim? Ou então aquele que trabalha num lugar completamente desorganizado e ainda, né, se fala, eu me entendo na minha bagunça, né? Isso é uma coisa que eu ouvi muito e eu ainda ouço de algumas pessoas. Tem aqueles que só criticam, só sabem criticar, só sabem apontar o dedo, só sabem falar mal. Ou aquele que gosta de contar alguma coisa nos mínimos. Com certeza, muitos de vocês aqui se lembram daquele famoso personagem, né? Eu não me lembro o nome dele, se alguém se lembrar, me ajuda. Que ele falava que ele era da Praça da Alegria, né? Que ele ia... Como que era? Filadelfo. Nossa, essa eu não lembrava. Ele falava tudo nos mínimos detalhes, né? Que era o bordão dele, né? E aquele que atropela o outro, bom, se juntam esses dois, então, vira uma conversa de louco, né? Imagina alguém contando os mesmos detalhes e o outro que não espera, não tem, é ansioso, quer falar, quer interromper, e assim vai. E, por último, aqui, mais uma característica para a gente pensar se conhecemos algumas pessoas no nosso convívio, que são aquelas pessoas que nunca conseguem dar uma opinião, elas estão sempre em cima do muro, elas estão sempre querendo agradar a todos os lados, e no final das contas não agrada a ninguém, não é? Porque não se posiciona, não se coloca, não tem um ponto de vista, uma opinião firme sobre o que quer, o que pensa, o que deseja. Essas são algumas características que a gente encontra nas pessoas, que a gente conhece pessoas. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma provocação para você que está aqui comigo, né, no auditório, para você que está assistindo também. Olhando para esta lista, uma meia-culpa, né? Que características dessas eu tenho, eu pratico, eu também faço no meu dia a dia? Porque é muito comum nós olharmos para os outros e encontrar essas características nas pessoas, não é verdade? Mas quando a gente para olhar para nós mesmos, puxa, qual delas aqui eu me identifico em alguma maneira, né? Qual delas aqui eu acabo, de vez em quando, ou algumas vezes, praticando? O fato é que para se viver, para se relacionar, para trabalhar no mundo moderno, nesse mundo de hoje tão estranho, tão diferente, tão imprevisível, né? É preciso, então, entender e aceitar algumas coisas. Vou começar falando de duas coisas muito simples, muito básicas, para que a gente possa ter um entendimento geral aqui. Qual é a essência da natureza humana e qual é a essência da natureza empresarial? Né? O que faz com que nós, seres humanos, temos de características semelhantes, aquilo que nos aproxima um dos outros, e o que faz com que as empresas, qualquer que seja ela, uma empresa pequena, grande, uma empresa multinacional, nacional, com fins lucrativos, né? Estou falando de empresa aqui com esta característica em especial, o que faz com que elas sejam semelhantes? E então vou aproveitar um instantinho, é coisa breve, né? Até para que a gente possa dar uma dinâmica nessa apresentação, para que você aí, coisa de 1 minuto, no máximo, 30 segundos, 1 minuto, o que você considera que é da natureza humana? Conversa com quem está do seu lado. E o que é da natureza empresarial? O que tem em comum os seres humanos e o que tem em comum as empresas? Você que está assistindo, pensa um pouquinho. E vocês que estão aqui comigo, tem alguém do seu lado? Rapidamente, coisa de 30 segundos. O que tem em comum as empresas? O que tem em comum as pessoas? Aproveita para trocar uma ideia com quem está próximo a você.
o que as empresas têm em comum e o que as pessoas têm em comum. O que nos torna semelhantes? O que nos torna parecidos? Então, está comentando aqui, né? Certo ou errado não existe, são pontos de vista, né? Opiniões, maneiras de enxergar. Eu vou trazer a minha, obviamente, né? Que não significa que o que eu vou colocar aqui para vocês é definitivo, né? É apenas uma reflexão também, uma maneira de enxergarmos, né? Mas até para que o pessoal que está na internet ou está ouvindo, né, via remota possa compartilhar um pouquinho. Rapidamente, o que da natureza empresarial a gente pode dizer que é uma característica em comum das empresas? Lucro, ponto comum, né? Então, as empresas têm um foco, tem que ter algum resultado. O resultado é traduzido geralmente pelo lucro. É a forma mais comum que nós temos de enxergar o resultado. Se a empresa está bem, se a empresa não está bem, né? E no momento que a gente está vivendo hoje, dessa grande instabilidade, de inconstância no mercado, de uma forma geral, isso daqui, sem dúvida alguma, se traduz, então, no fator mais importante. O que mais que as empresas têm em comum, que a gente pode dizer? Serve para uma grande empresa, serve para uma pequena empresa, serve para um escritório, serve para um consultório e assim por diante. Competição, a competitividade é uma característica empresarial, né? Eu não sei se é a segunda que eu... Olha, estamos em sincronia aqui, parece que eu combinei antes, né? Vamos lá, outra característica que vocês conversaram. Parceria. Ao mesmo tempo da competitividade, é necessário fazer parcerias. O que você falou? Organização, ter um método, um sistema, um processo, uma organização, nesse sentido, né? Algo mais que nos faz as empresas serem semelhantes? A sua empresa, a sua organização se assemelha a alguma outra, mesmo que seja de outro segmento, de outra atividade? As empresas são semelhantes aos seres vivos de uma forma geral. Elas nascem, elas crescem e elas morrem. Algumas empresas morrem de verdade, acabam, entram em falência, não existem mais. Algumas conseguem se reinventar, algumas conseguem renascer. E para isso, não é o motivo da apresentação de hoje, mas tenho certeza que, estudando um pouquinho de mercado, de marketing, de negócio, de cada negócio, dá para a gente perceber aonde que eu posso me reinventar no meu negócio. Eu tenho uma experiência na área de serviço, eu tenho uma consultoria na área de treinamento e palestras para empresas, e esse é um mercado que aparentemente está uma maravilha, né? Temos aí 200 milhões de pessoas hoje, só no Brasil, né? Quase todo mundo é palestrante hoje em dia, né? Ex-jogador, ex-técnico, ex-presidente, é uma festa, né? É uma beleza. A concorrência é uma coisa fantástica nesse mercado, até porque não tem uma regulamentação da profissão. Então, qualquer pessoa que queira, que deseje, que se auto-intitule palestrante, assim é, né? Porém, não são todos, ou talvez uma grande minoria, consegue se estabelecer nesse mercado. E aí, de novo, a gente entra nesse mesmo processo. Sim. Morre de diversas maneiras, né? Podemos dizer assim, né? Uma delas é a falência, outra delas é por falta do... Sim. Ele colocou, então, que a questão é que as empresas, na verdade, quando morrem, eu falei de falência, e que a falência não necessariamente é uma forma de encerramento da organização. Sim, né? Digamos, então, que a empresa entra em vários processos, deixa de existir, enfim, né? Mas a ideia é que elas têm um ciclo de vida, né? Assim como os seres vivos têm um ciclo de vida, ok? São feitas de pessoas. As organizações são feitas de pessoas. Não importa se 1, 2, 20, 1.000, enfim, a quantidade de pessoas, mas elas são feitas. E existem por algumas razões. Elas existem ou por um ideal, ou por uma necessidade, ou por uma oportunidade, e assim por diante. E quando eu pergunto, então, qual é a natureza humana, o que vocês conversaram, o que vocês partilharam da característica que é da essência humana? O que os seres humanos têm em comum? Como? Diálogo. Como? Ego. Ética. Sobrevivência, instinto de sobrevivência. Competição. Comunicação. Somos todos diferentes, parecidos, mas diferentes.
temos características individuais. E muitas vezes, no dia a dia das organizações, é comum vermos pessoas querendo fazer com que os outros façam igual a si próprio. Poxa, mas as pessoas não fazem, ninguém vai fazer igual a você. Ninguém vai fazer da mesma forma que você. Talvez faça melhor, talvez faça pior, mas vai fazer diferente. Então essa é uma característica que a gente precisa também observar, compreender que somos todos diferentes. O ser humano é gregário, nós vivemos em grupo, é uma característica essencialmente humana. Nós temos essa característica de agrupar. E o que nos agrupa, o que nos faz estarmos juntos, pode ser diversos fatores, afinidade, interesse, ou a mera casualidade. Estou num determinado local, esperando um ônibus, esperando um metrô, conheço pessoas, convivo com elas, me relaciono com elas. Casual. Ou não, eu tenho alguma afinidade. O que os une aqui, por exemplo, é uma afinidade. Participam de uma mesma organização, de um mesmo objetivo e assim por diante. Os seres humanos criam vínculos. Nós temos essa característica de nos vincular emotivamente, emocionalmente. Gostamos mais de um do que de outros. Nos aproximamos mais de quem nos agrada e nos afastamos daqueles que nós, de alguma maneira, não gostamos muito. E assim a gente vai estabelecendo relações. Assim a gente vai estabelecendo algumas avaliações. Influenciamos e somos influenciados. Então, temos a capacidade de gerar comportamentos nos outros e dos outros também influenciar a nossa maneira de agir, de pensar, de se comportar. E nós temos um paradigma curioso, que é a busca do não só. Isso é uma coisa bem psicanalítica, bem freudiana, né? O Freud dizia que o ser humano, a grande motivação do ser humano é não sofrer. Né? Então, essa era uma coisa bem psicanalítica, freudiana, né? O ser humano busca não sofrer. E nessa busca pelo não sofrimento, há uma tendência natural a estabelecermos ali uma zona de conforto. Ou seja, buscar aquilo que nos conforta, aquilo que é mais agradável. Só que a gente sabe que a história da humanidade nos mostra que todas as vezes que nós, humanos, saímos dessa zona de conforto, nós, né, buscamos a excelência, melhorias e assim por diante. Então, esse é um grande paradigma que a gente vive. Bom, algumas atitudes que fazem a diferença, então, diante disso que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, estamos vendo aqui que, como seres humanos, como pessoas, nós temos alguns comportamentos, às vezes até contraditórios, né? Temos algumas atitudes, às vezes até não muito positivas para a gente mesmo. E assim a gente vai estabelecendo uma das coisas mais importantes que a gente tem. Quando a gente pensa em negociação, e eu abri essa apresentação falando para vocês, que tudo que a gente faz, qualquer atividade, qualquer negócio, é relacionamento. Então, negociação é relacionamento. A gente está o tempo todo buscando ou tentando trabalhar ou aprimorar ou gerar novos ou melhores relacionamentos. Então, essa é uma das questões fundamentais. Negociar é basicamente se relacionar com pessoas. A forma como a gente faz isso, a técnica que se utiliza para isso, existem diversas, podem ser aprendidas, aperfeiçoadas, modificadas, mas a essência vai ser sempre a mesma. Estamos constantemente nos relacionando com pessoas. E aí entra um dos conceitos que surge no final dos anos 90, meados dos anos 90, 1990, década de 1990, surge com um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Ele estudando diversas características no mercado de trabalho, principalmente, ele observou que durante muitos anos, com certeza muitos de vocês já ouviram essa expressão do QI, né? E inadvertidamente deturpada para o famoso quem indica, né? Mas, na verdade, a origem dessa expressão QI vem de coeficiente intelectual, que é uma medição da capacidade de raciocínio lógico e matemático. Ou seja, algumas pessoas têm uma capacidade mais desenvolvida de desenvolver um raciocínio, né? Um raciocínio exato, um raciocínio lógico, um raciocínio que nos ajuda a tomar decisões e a resolver problemas do dia a dia. Às vezes mais complexo, ou às vezes mais simples. Então, quanto mais elevado este QI, quanto mais elevada essa capacidade, mais essa pessoa consegue lidar com os problemas, enfrentar os problemas e resolvê-los no seu dia a dia. Dos mais simples aos mais complexos. Durante anos, durante décadas, isso foi extremamente valorizado nas organizações.
As empresas contratavam pessoas por aquelas que tinham maior QI ou maior capacidade de lidar com os problemas, de resolver os problemas de ordem lógica. Por isso que nós vivemos uma época, onde os cursos na área de exatas eram extremamente valorizados, ainda são, mas eram extremamente valorizados, porque o foco era buscar estas pessoas. Eu tenho um problema na minha empresa, eu preciso que essas pessoas resolvam. Quem melhor para isso? Profissionais desta área que eu acabei de citar. E esse psicólogo, observando que o mercado mudou, as empresas mudaram, as empresas passaram a trabalhar de maneira mais enxuta, de uma maneira mais com menos profissionais, e esses profissionais tendo que estabelecer relações mais próximas. Ele começou a observar que esse tal desse QI já não era mais o fator determinante de sucesso. E ele começa, então, a desenvolver alguns estudos e percebe e lança a ideia, a teoria, né, aquilo que a gente hoje conhece como inteligência emocional, a história do QE, que é o coeficiente emocional. E ele diz o seguinte: as pessoas que têm uma capacidade maior de estabelecer relações consigo próprio e com as outras pessoas, vai ter muito mais chance de sucesso no mercado de trabalho atual e no futuro. Ou seja, as pessoas que conseguem estabelecer melhores relacionamentos com as pessoas e consigo próprio, vai ter mais chance de conseguir, então, resultados mais efetivos. Por quê? Porque talvez eu não seja o profissional mais qualificado para determinada tarefa, mas eu tenho um círculo de amizades, de relacionamentos, de contatos, ou eu tenho uma grande habilidade para fazer com que outras pessoas façam aquilo que eu talvez não saiba fazer. E através dessa maneira, deste jeito, ou desta habilidade, eu consigo, então, estabelecer melhores conexões. E aí ele começa, então, a perceber que estas pessoas começam a ser as melhores, as mais bem-sucedidas dentro das organizações. Diante disso, a gente, então, começa e o que ele propõe, né, o que ele traz, esse psicólogo americano chamado Daniel Goleman, é que nós temos, basicamente, então, ele estuda, né, e levanta, baseado em outros estudos anteriores, eu não vou entrar no mérito acadêmico aqui, né, para não ficar uma apresentação chata, mas ele fala que nós temos, basicamente, duas maneiras de nos relacionarmos. Coisas muito básicas, muito simples, está no nosso dia a dia, né? Mas, até para que a gente possa entender isso a partir dessas primeiras colocações, do que eu vou falar adiante, entender que nós temos um relacionamento que a gente tem chamado interpessoal, que a gente se relaciona com os outros. Como é que nós lidamos com as outras pessoas? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? A partir de agora, eu vou pedir e vou fazer um convite para que você vá estabelecendo mentalmente um paralelo do que eu vou falando aqui com o seu dia a dia, com a sua rotina diária, sua rotina familiar, a sua rotina profissional, a sua rotina aqui no Cresce e nas outras atividades que você tem. Como é que você lida com as pessoas no seu dia a dia? Não precisa responder para ninguém, né, nem em voz alta, mas mentalmente. Quais são as dificuldades que, às vezes, você identifica ou encontra na hora de lidar com uma ou outra pessoa? Lembrando do primeiro slide, daquelas pessoas que eu coloquei, né? Já viu gente que... né, com aquelas características. O que me torna mais próximo de alguém? O que me faz eu, de repente, sentir mais à vontade de conversar determinados assuntos com uma pessoa e não com outra? Né? Isso acontece em família, isso acontece no trabalho, isso acontece nas diversas relações que nós temos. Quais são as preferências que eu dou a determinadas pessoas? Por que eu gosto mais de alguém do que talvez de outro? E às vezes esta pessoa está muito próxima de mim, mas por mais que às vezes a gente tente não querer, né, tente negar uma certa preferência, temos nossas preferências, é da natureza humana, não é preciso ficarmos com receio, com medo, ou com vergonha, ou com medo de magoar alguém, né? Como eu me comunico, como eu falo com as pessoas, como eu me expresso para as pessoas, eu consigo ser claro, objetivo, direto? Como que são os meus pré-julgamentos? E fazemos pré-julgamento o tempo todo. É da natureza humana fazermos pré-julgamento. Por mais que a gente até entenda que não é legal, que não é correto, que não é adequado, mas fazemos pré-julgamento. Quantas vezes você já... olhando alguém, sem conhecer, já pensou, falou, putz, essa pessoa, não sei, não fui com a cara, não é? E a gente faz isso constantemente,
né? Muitas vezes pela aparência, às vezes pelo jeito, pela origem, pela forma que a pessoa fala, pela maneira como ela se apresenta para você. Enfim, fazemos pré-julgamento constantemente. Não que seja uma coisa ótima, mas fazemos, né? E o quanto nós gostamos mais de uns ou de outros, e aí nós temos o outro lado, que é o relacionamento intrapessoal, ou seja, como é que eu me relaciono comigo mesmo, como que no meu dia a dia eu lido com os diversos sentimentos que eu tenho ao longo das situações que eu vivo, que eu passo. O que me faz sentir o que eu sinto. Eu costumo, quando eu falo disso, eu costumo citar um exemplo de um filme, que na verdade não é um filme, é uma animação, não um desenho, passou recentemente nos cinemas, talvez alguns de vocês tenham assistido, chamado Divertidamente. Alguém aqui assistiu? Algum de vocês assistiu? O pessoal fala, quando fala de desenho, fala de animação, a gente pensa que é para criança, né? Essa animação, ela é uma das coisas mais fantásticas para a gente entender como que as nossas emoções aparecem na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu recomendo. Não para assistir com os filhos, com netos ou, né, com crianças. Assista para você aprender um pouco como que a gente lida ou, às vezes, não lida corretamente com nossas emoções. É uma aula de psicologia, claro que não, né, com toda a profundidade, mas um apanhado geral de como que as emoções surgem na nossa vida e como é que a gente lida com elas. E é um pouquinho do que eu vou falar aqui na sequência. Como é que eu controlo essas emoções? Como é que eu determino? Como que eu defino? Como que eu estabeleço? Como que eu consigo alcançar os meus objetivos, minhas expectativas? O quanto que eu me valorizo, o quanto que eu gosto daquilo que eu faço, do como eu sou, o que eu faço para ser melhor. Então, essas duas maneiras de lidar, essas duas formas de apresentar o relacionamento, tanto interpessoal quanto comigo mesmo, é o que vai fundamentar, é o que vai dar base para o que a gente chama, então, da inteligência emocional. Nada mais é do que algumas características que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, e, de novo, eu vou fazer alguns convites para alguns exercícios mentais, alguns até um pouquinho entre a gente aqui. Alguns profissionais que trabalham nesta área, né, e o próprio Daniel Goleman, né, o criador desse conceito, dessa ideia, ele coloca 5 componentes para que a gente possa entender como é que a inteligência emocional, como é que esse conceito ele se aplica no nosso dia a dia. Então, eu peguei essa base e misturei algumas outras coisas aqui para dar uma ideia melhor para a gente, como é que isso aparece no nosso dia a dia. A primeira coisa, quando a gente fala, então, de relacionamento, de relações, de inteligência emocional, o mais básico de tudo é se conhecer. Ter o exercício de parar em alguns instantes da sua vida, do seu dia, da sua semana, para fazer um exercício de parar e falar assim, como é que eu estou lidando com as situações que estão se apresentando para mim? A gente vive uma vida corrida, acredito que quase todos aqui, ou a maioria de nós, vive uma vida corrida que não nos dá tempo de parar para pensar, puxa, como é que foi meu dia hoje? Ou se eu paro para pensar, eu vou pensar nas coisas práticas, né? Mas não no como que eu me senti quando aconteceu determinada situação e como que eu lidei com isso. Nós não somos, culturalmente, mais uma vez, educados, formados, preparados para lidar com isso. Talvez eu até não conheço, talvez, alguma cultura que tenha essa característica desde a infância. Existem algumas culturas que trabalham melhor essa questão, né, do desenvolvimento pessoal, mas o autoconhecimento é um exercício que a gente pode e deve fazer com frequência. E aproveitando o gancho do filme que eu falei, né, da animação que eu falei, do Divertidamente, em que ele fala de 5 emoções básicas. Quem assistiu vai se lembrar e vai me ajudar aqui a resgatar, né? Nesse desenho, nessa animação, ele fala de 5 emoções básicas. Isso faz parte do estudo da psicologia. Uma delas é uma invenção que eles colocaram. Mas a primeira delas que a gente pode citar, é a primeira que aparece no filme, e é uma das características, uma das emoções que a gente tem no nosso dia a dia, é a alegria, né? Então, é pensar um pouquinho, o que me deixa feliz? E esse é o convite que eu te faço agora, para que você mentalmente pense um pouquinho, o que te deixa feliz no seu dia a dia? O que te faz vibrar de emoção positiva? O que te faz sentir alegre? Mas aquilo que está presente no seu dia a dia, aquilo que você faz com frequência. Talvez quem tenha filhos ou quem tenha netos aqui, provavelmente vai se lembrar de estar com eles. Isso te deixa alegre? Ou talvez fechar um negócio novo te deixa alegre?
ou talvez viajar, fazer alguma coisa que seja para você, te deixa alegre. E é assim que a gente deve buscar entender como que essas emoções, esses sentimentos aparecem no nosso dia a dia. Ou será que eu estou identificando, será que eu consigo identificar situações concretas no meu dia a dia que me deixam alegre? Ou faz tempo que eu não tenho essa sensação? Faz tempo que eu não tenho essa emoção? Os meus últimos dias, minhas últimas semanas têm sido de uma tristeza danada. Tristeza é um outro sentimento básico que a gente tem. Alegria, tristeza, medo, raiva e o mais puro, o mais nobre, o mais bonito, que no filme eles mudaram, né? Talvez até por uma concepção mais artística, né? Mas o quinto sentimento, que eu quero que vocês me ajudem aqui a falar qual é, tenho certeza que vocês sabem, que é o sentimento mais puro que pode existir, que é o amor, sem dúvida alguma. Então, esses são os 5 sentimentos que nós temos, que passamos por eles. Existem diversos outros, mas esses 5, se eu me concentrar nestes 5 sentimentos básicos do meu dia a dia, e começar a olhar o que me deixa feliz, o que me deixa alegre, o que eu tenho feito no meu dia a dia para ter mais esse sentimento presente. O que me deixa triste, chateado, mal-humorado, para baixo, desanimado. E o que eu tenho feito para aprender a lidar com esse sentimento? O que me deixa com medo, o que me deixa com receio, o que me deixa assustado, com o pé atrás, de repente até, é melhor eu segurar aqui e não arriscar. E o que eu tenho feito no meu dia a dia para lidar com este medo que eu tenho, mas medo concreto, medo real, medo que está próximo a mim, medo com o qual eu possa lidar no meu dia a dia. Porque ter medo de coisas que eu não posso ter algum tipo de ação é perda de tempo. Como que eu tenho lidado com a raiva que eu tenho quando acontece algo que me desperta esse sentimento? O que me faz sentir raiva? O que me faz perder, às vezes, até o controle e, de repente, falar alguma coisa ou agir de uma maneira, às vezes, um pouco mais intempestiva? O que me faz com que esse sentimento saia de dentro de mim e acabe partindo para outras pessoas ou para outras? Então, quando eu falo de autoconhecimento, parece uma coisa, às vezes, um tanto distante, ou uma coisa um tanto filosófica. Na verdade, é trazer para o dia a dia, é observar como que eu estou reagindo às diversas situações que eu tenho no meu dia. O que eu tenho feito de concreto? E é aí que a gente começa a entrar no que é inteligência emocional. Porque a inteligência emocional nos mostra o seguinte: não adianta eu ter só o conhecimento disso tudo. Não basta eu saber. Eu preciso, então, agora começar a aprender a controlar isso. Como é que eu lido com isso? Então, quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu conheço as situações que me levam a agir de determinada maneira, eu tenho a capacidade agora, então, de pensar antes de agir. Aí eu estou começando a falar com vocês de comportamento assertivo. O comportamento assertivo é um comportamento no qual eu penso antes de tomar uma atitude. E é coisa, quando eu penso, não estou dizendo para você ficar lá em estado de meditação, né? Não é isso. Mas é um trabalho que eu vou exercitando no meu dia a dia de aprender a saber que aquela situação me deixa com raiva, aquela situação me deixa com medo, aquela situação me desperta tristeza, raiva, estresse, desânimo. Quando eu compreendo essas situações, eu tenho a capacidade, a partir daí, de fazer alguma coisa concreta sobre ela. E é aí que entra o que eu falo, então, de comportamento assertivo. Vamos ver. Eu vou colocar 2 situações para você, e eu quero que você pense, e se você quiser comentar com quem está do seu lado também, só para a gente dar uma dinâmica mais uma vez, eu vou colocar 2 situações, que são situações até, provavelmente, do dia a dia, né? E eu quero que você pense o que você faria numa situação como essa. A primeira situação é essa daqui, situação de fofoca. Sabe como é que é? Você sobe por terceiros, alguém falou que uma pessoa de uma outra área, de um outro lugar, de alguma coisa, está falando mal de você, colocando em dúvida a sua capacidade, a sua competência. Você está revoltado, porque você com certeza sabe que isso é um absurdo, não falar diretamente, a pessoa não veio falar diretamente com você, preferindo fazer isso pelas costas. Como é que você se sente?
Como é que fica isso para você? Tem alguém do teu lado? Troca uma ideia rapidinho. Como é que você se sente? Como é que você reagiria numa situação como essa? Não tem certo ou errado, tá, gente? Não tem certo ou errado. Mas como é que você agiria numa... O que te dá? Qual é a sensação que te dá? Né? Raiva. Com certeza, muita raiva, né? E o que eu faço? Né? O que eu faço? Não o que é o certo, não o que é o correto, mas o que eu faria numa situação como essa? Qual seria a minha reação mais natural numa situação como essa? Muito bem. A ideia foi despertar esse burburinho aí, quem está assistindo também, aproveitar esses instantes que eu jogo aqui para o público aqui, né? Pensar um pouquinho, não é uma situação do nosso dia a dia? A gente não passa por isso, às vezes até dentro da família, não tem? Aliás, o WhatsApp da família, graças a Deus a minha não inventou isso ainda, né? Mas é onde mais se gera confusão, né, entre relacionamentos entre as pessoas, porque alguém falou, alguém disse, caraca, e aí? Mas e o que eu faço? Vou jogar uma outra situação, ver se essa é mais comum no seu dia a dia. Um amigo, que não é lá muito amigo, lhe deve metade de um almoço num restaurante caro, né, em que vocês foram juntos. Você pagou a conta, ele prometeu pagar na semana passada, mas parece que ele está te evitando, parece que ele está fugindo de você. Vocês foram lá, comeram, se divertiram, conversaram, você chegou na hora, sabe aquela coisa, putz, esqueci minha carteira, putz, esqueci meu cartão, paga aí, depois eu acerto com você. Você bacana, legalzão, legalzona, pagou. Só que agora ele está dando uns perdidos em você, está fingindo que não sabe. Como é que você reagiria? O que você faria nessa hora? É diferente da primeira? Lava Jato, essa história da Lava Jato ainda vai dar muito o que falar, né? Enfim, essas duas situações, assim como diversas outras que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, elas mostram que nós seres humanos, eu vou trazer para vocês agora, um referencial teórico, tá? É apenas para nos dar uma base aqui para a gente se perceber um pouquinho, né? E a gente vê aonde que a gente se identifica mais. Eu vou trabalhar aqui com 4 perfis de comportamento, tá? Então, 4 perfis de comportamento mais comuns que a gente tem de reagir a situações como essa. Então, esses 4 perfis de comportamento, talvez você se identifique com um, com outro, ou com mais de um. Em determinadas situações eu tenho uma tendência a agir desta maneira, em outras situações, normal. Ninguém é de um mesmo jeito 24 horas a vida inteira. Nós temos oscilações, nós mudamos, graças a Deus, né? Nós mudamos, alguns evoluem, outros, né, ao contrário, involuem, né? Enfim, mas nós temos 4 perfis de comportamento. Esse perfil, o primeiro que eu estou mostrando para vocês, é o mais comum na nossa cultura brasileira, latino-americana, é o mais comum. A gente cresce, a gente aprende, a gente é educado, muitas vezes, em muitas famílias, é educado a agir desta forma, como eu estou mostrando aqui. Uma maneira passiva. Deixa para lá. Para que eu vou me estressar com isso? Para que eu vou bater de frente? Para que eu vou fazer passeata? Não vai dar em nada. Para que eu vou lá fazer? E a gente acaba, então, algumas pessoas, ou em algumas situações, reagindo de maneira passiva. Deixa para depois, não resolve, não lida, empurra com a barriga, vai postergando, e aí vai chegar num determinado momento da vida em que às vezes vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, passou, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Está falando mal de mim? Falem mal, mas falem de mim. Essa é uma reação comum dessa característica. O outro, pelo menos não infarta, não é? O outro lado do amigo, tudo bem, qualquer hora ele me paga, se ele não me pagar também não vai me faltar mesmo, e age de uma maneira passiva. Só tem um problema, agir de maneira passiva com frequência, a pessoa que age assim, ela vai se prejudicando, porque as pessoas vão cada vez mais abusando, usando, abusando, se aproveitando. Então, agir de maneira passiva, daqui a pouco eu vou mostrar, tem as suas características, tem momento na vida que às vezes é até melhor deixar para lá mesmo. Porém, quando eu começo a deixar muitas coisas para lá, é sinal de que eu estou delegando, inclusive, a minha alegria, a minha felicidade, minhas realizações para outros. Agora, o oposto disso é aquele que já resolve na base da porrada, não deixa para depois, né? Então, o agressivo já resolve no ato.
já vai lá, já bate boca, já fala, é você que está falando mal de mim? O que você está falando? O que você está pensando que você está falando de mim? Ô, fulano, vem cá, você está fugindo de mim, você não me pagou o almoço, está fugindo de mim? Qual é a tua? Que amigo que você é? E já manda advogado, já manda uma polícia, manda um detetive atrás, pesquisar. O agressivo, ele resolve. Essa é uma característica positiva de um comportamento agressivo. Ninguém é só uma coisa ou só outra, reforçando. Mas nós temos uma tendência de agir de uma maneira um pouco mais de um jeito, um pouco mais de outro. E uma pessoa que tem um comportamento mais agressivo, ela tem essa característica positiva de resolver os problemas. O problema é a forma como ela resolve seus problemas. É na base da porrada. É na base da imposição, é na base da força, é na base do falar mais alto, é na base da força de bater no peito e de mostrar que é mais, e que tem cargo, e que tem posição, e que tem dinheiro, e que não importa o que ele tem, mas ele tem. Né? Eu sou machão, e vai por aí afora. Né? Esse perfil resolve na base da força, intimida, ataca, está sempre certo. Né? O problema dessa característica, como eu já acabei de citar, é que com o passar do tempo, vai se tornando uma pessoa sozinha, porque ninguém aguenta conviver com alguém que está sempre faca na caveira, né? A faca no meio dos dentes, lá sempre disposto para brigar. Vai num bar, vê a conta, já briga, já questiona, já faz barraco. Tenho certeza que vocês conhecem gente assim, né? Convive, já conviveram, convive. Às vezes cliente, às vezes funcionário, às vezes alguém da família, ou às vezes até você mesmo tem um pouco essa característica, e é importante a gente observar. O terceiro perfil de comportamento. Esse terceiro perfil é o perfil que eu considero que é considerado o perfil mais complicado e que a gente faz muitas vezes no nosso dia a dia. E a gente precisa estar muito, mas muito atento para evitar essa característica aqui. É o manipulador. É aquele que manipula. Ele não fala na cara, mas ele fica remoendo, ele fica guardando ressentimento. Não, mas uma hora ele vai ver. Não, mas deixa comigo. E vai lá, e vai por detrás, e fala para os outros. E ele faz, como eu dou aula em faculdade, né? Eu brinquei com meus alunos uma vez que eu comentei isso, que tem a tal da logística reversa agora, né? Que é um conceito dentro da área de logística, não sei se para vocês é um conceito comum, né? Mas eu falei que esse daqui faz a fofoca reversa. Né? Então, ele fofocou dele, ele faz a fofoca da fofoca. Né? Então, ele ataca falando mal de quem o atacou. E aí, o que cria? Um baita num ambiente baixo astral. Um baita de um ambiente de insegurança. Ninguém sabe. Na frente é tapinha nas costas, por detrás é um tremendo, né, de um psicótico ali, de um psicopata, né, martelando, esfaqueando alguém pelas costas. Não resolve, mas também não esquece, faz intriga, faz fofoca, usa os outros. Ou seja, esses três perfis que eu mostrei até aqui são perfis reativos. É da natureza humana. A gente tem uma tendência a reagir dessas três maneiras que eu acabei de apresentar: passivo, agressivo ou manipulador. O quarto perfil é aquele que a gente pode aprender a agir, que é ser assertivo. E ser assertivo é aprendizado, porque a gente pensa antes de agir. Então, a situação acontece, legal. A minha reação natural seria deixar para lá, mas pera um pouquinho, se eu deixar para lá, daqui a pouco eu vou acabar me prejudicando. A minha reação natural seria já bater de frente, mas peraí, se eu bater de frente, eu vou acabar criando situações mais estressantes. A minha reação natural seria fazer uma fofoca, não sei o que, não, vou me controlar e vou procurar resolver o problema da maneira mais ética, mais correta, mais adequada, mais pensada possível. E quando eu falo pensar antes de agir, não é passar dias pensando. É passar, às vezes, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, pode até ser uma meia hora. Eu estou numa tensão danada, acabou de me acontecer uma situação extremamente desagradável, aquilo me tirou do sério, me tirou do meu equilíbrio natural. Se eu for reagir nesta hora, ou eu vou reagir passivo, ou agressivo, ou manipulador. Então, eu vou dar um tempo, vou esfriar minha cabeça, vou abaixar o meu nível de tensão, vou pensar nas possibilidades, e aí sim eu vou agir. Isso é agir de maneira assertiva. É fácil? Não. Nós não estamos acostumados. Mas é sempre a forma mais adequada. O problema aqui é que nós não somos
educados, nós não aprendemos. Talvez uma outra pessoa na sua família, ótimo, mas eu digo de uma forma global, ok? Nós não temos isso como nas escolas, por exemplo. Eu me lembro quando eu era moleque, quando eu era criança, que era a máxima, né? Ah, brigou no colégio, vai lá e bate. Porque o menino tem que dar porrada nos outros meninos, né? É assim que a gente aprende. É assim que na escola eu aprendi assim, não faz tanto tempo assim, hein? Né? Graças a Deus, acredito que seja melhorando. Agora é bullying, né? Na época que eu era criança, que muitos de vocês eram crianças, bullying, né? Bullying era dar porrada no outro mesmo, né? Mas agir de maneira assertiva é isto. É começar, então, a entender que, para cada reação emocional que eu tiver, eu tenho que dar um crédito de um tempinho para pensar, refletir, e aí sim tomar uma decisão. Espera um pouquinho, vamos conversar daqui a pouco? Eu vou tomar uma água, já volto e a gente já conversa. Se eu for falar, se eu for fazer, diante do meu estado emocional descontrolado, não vai sair legal. Então, comece a negociar com o cliente, com o colega, com o trabalho, com família, com quem você convive. Agir de maneira assertiva é aprendizado. Quando usar os determinados comportamentos no dia a dia? O passivo, quando o custo for maior que os benefícios, ou, como eu sempre falo, sob ameaça física. Está diante de uma situação, um bandido ou alguém, alguma coisa, está te ameaçando, leva, quer levar, leva. Nessa hora não adianta querer ser machão, querer ser durão, querer ser, ou ficar pensando, vamos negociar. Não tem que negociar, quer levar, leva. É melhor perder um patrimônio, perder algo, do que perder a própria vida ou perder alguma coisa mais importante. Nessa hora, vale a pena ser passivo. Quando não usar? Quando o resultado for importante. E, na maior parte das vezes, os resultados sempre são mais importantes. Quando usar um comportamento agressivo? Quando você precisa agir numa situação de crise. É uma situação emergencial. Naquela hora é preciso que você tome uma atitude mais drástica, tome uma atitude mais intempestiva, mais forte, mais decisiva. Mas ainda assim, cuidado, porque você sabe que o resultado desse seu comportamento, dessa sua atitude, pode causar outros problemas, né? Efeitos colaterais desse comportamento. Por isso, quando não usar, em qualquer outra situação, muito controle para lidar com esse tipo de comportamento. O manipulador, quando usar? Nunca. E quando não usar? Nunca. Mude, né? Busque, observe. Todos aqueles momentos da sua vida nos quais você ficou remoendo alguma coisa. Eu me lembro, vou contar rapidamente uma história que eu passei numa empresa, que eu fiz um trabalho. Eram quatro gerentes de uma fábrica, e nós estávamos fazendo um trabalho de coaching com eles, né, para melhorar o nível de aperfeiçoamento deles. E um dos modos que a gente trabalhou foi essa questão que eu estou falando para vocês aqui. E aí, nessa conversa, um dos quatro, que era o cara mais animado, mais alegre, o mais bacanão dos quatro, mais o pessoal mais gostava dele, inclusive, quando chegamos nesse momento, ele se abriu, ele falou, olha, eu tenho uma mágoa muito grande de uma situação que aconteceu comigo aqui na empresa. Era uma fábrica em São Bernardo, uma metalúrgica. E ele contou que, num determinado momento, ele tinha um amigo, e este amigo trabalhava em outro setor, e ele sabia que este amigo dele ia ser demitido. Mas ele, por representar a empresa, não pôde chegar para o amigo e falar, olha, você vai ser desligado e tal. Não era ele que ia fazer, era uma outra pessoa, um outro departamento. E esse amigo acabou sendo desligado e soube que ele sabia e não contou. Este amigo rompeu relações com ele, ficou chateado. E isso já tinha passado, gente, 10 anos, quando ele contou essa história. E ele guardou isso durante 10 anos. E aí, nessa conversa, nesse trabalho de aconselhamento, o medo dele, lembra dos 5 sentimentos? O medo dele era tentar falar com esse amigo e esse amigo não querer falar com ele. Eu falei, cara, mas se você não tentar, você vai ficar a vida inteira remoendo, isso é o passivo-agressivo, vai ficar a vida inteira remoendo uma história que você não sabe. O máximo que pode acontecer é ele realmente não querer falar com você e pronto, beleza, passa para frente, a vida segue. Ou não, quem sabe vocês se reconciliam. Eu lembro que depois ele foi lá, tentou conversar, e depois da história eu acabei parando o trabalho com eles, não fiquei sabendo se eles retomaram. Mas ele tentou, levou um tempo até ele conseguir processar a informação e ir atrás dessa pessoa. Então vejam, gente, tem pessoas que brigam com filho, com pai, com irmão, com colega, com outro profissional, ou com alguma pessoa,
Bastante cuidado com isso. A vida é muito curta, né? A gente sabe disso, que a vida é muito curta. Quando agir de maneira assertiva, sempre que possível. Quando não? Quando o resultado não valer a pena. E na maior parte das vezes, vale a pena. Então, agir de maneira assertiva, pensar antes, observar antes, ouvir mais, se preparar emocionalmente de uma forma melhor. O terceiro item da inteligência emocional é a automotivação. É buscar aquilo que te motiva, não importa o teu momento de vida, não importa em que estágio da sua vida você está. Se você já viveu muitas coisas ou está em busca de muitas outras, é buscar aquilo que te faz perseguir com força, com vontade, aquilo que é importante para você. De onde vem a minha motivação para trabalhar em equipe? Por onde eu perco esta motivação? São duas perguntas para a gente pensar, né, para a gente refletir. O que me faz acordar todos os dias de manhã? O que me faz levantar todos os dias de manhã e fazer o que eu faço com frequência? O que eu faço me gera satisfação, me gera tesão, vontade, desejo de continuar fazendo. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Então, quando a gente consegue enxergar isso, de fato, a gente está no caminho certo. Se não, se tem dúvida, o Steve Jobs é que falava isso, né? O Steve Jobs, eu tenho ele como uma grande referência em termos de negócio. Foi uma pessoa muito difícil de relacionamento, mas ele tinha alguns pensamentos muito interessantes. E ele falou certa vez o seguinte, ele falou, olha, se você tiver durante um pensamento, né, de que aquilo que você está fazendo não vale a pena, e isso se repetir por 3, 4 vezes, é sinal de que, de fato, você não deve fazer isso. Né? Então, repense, o que eu estou fazendo me estimula? Eu continuo estimulado naquilo que eu faço? Eu trabalho na área que eu trabalho a minha vida toda, eu sempre trabalhei com isso, acredito que muitos de vocês aqui também trabalham na mesma atividade a vida toda. E é ainda isso que, de fato, te estimula? Né? É isso que eu quero, e é isso que nos motiva, e é isso que faz com que a gente motive as pessoas próximas a nós. O quarto elemento, o quarto componente é a empatia. A empatia é um conceito que ficou nos últimos anos, todo mundo falando de empatia. Tem um vídeo, eu não vou passar ele aqui para vocês, posso disponibilizar. Eu fiquei com dúvida do sistema, falei, vai que já teve situações de eu tentar passar e não ficar legal, mas eu vou, depois quem tiver interesse, eu tenho um cartão aqui, é só me entrar em contato, eu passo para vocês, está no YouTube. É um vídeo muito bacana, muito interessante, de uma americana, psicóloga americana, em que ela fala sobre a diferença entre a empatia e a simpatia. É muito bacana. Porque uma das coisas fundamentais que ela fala, e eu trouxe o conceito principal dela, ela fala que a empatia é exatamente isso que eu coloquei aqui na tela, é conexão. Empatia é se conectar com as pessoas. A simpatia é você ser aquela pessoa, uhul, legal, e aí, tudo bem, como é que você está? Bacana estar aqui, hein? Pô, bom te ver. Tchau. Raso, superficial, que é importante em muitos negócios, às vezes até para abrir um contato, mas o que faz a grande questão das relações é a conexão, é estar conectado com as pessoas. E como fazer para estar conectado com as pessoas? É reconhecer o outro. E nesse pequeno vídeo que eu comentei, depois eu passo para vocês, que se tiverem interesse, ou disponibilizo o link para vocês, ela fala exatamente disto, de que para eu me conectar com os outros, primeiro eu preciso estar aberto de coração, eu preciso ouvir o outro, mas não é ouvir como a gente ouve às vezes no nosso dia a dia, vai falando. Né? Nessa mesma empresa que eu citei, desse cara que fazia 10 anos que não falava com o amigo, tinha uma gestora. E numa das atividades que nós fizemos, foi muito engraçado isso também, fizemos uma atividade, fizemos uma dinâmica com esse grupo, e numa das atividades eu pedi que eles representassem alguma característica de cada um deles. Então, eram 5 pessoas, então 4 deles representavam alguma coisa que mais chamava a atenção naquela pessoa. E aí pegaram essa moça, né, e fizeram uma cena, uma situação, representando como é que ela lidava com as pessoas no dia a dia. Aí fizeram uma pessoa, se colocou como ela, né, e ela assistindo, para ver o que os outros pensam dela. E aí ela lá, e no computador, as pessoas vinham para falar com ela, lá no computador, ela vai falando, e olhando para o computador, e a pessoa aqui, vai falando. E aí, para pensar se a gente não está fazendo isso. O celular, hoje em dia o celular vira uma coisa doentia, né?
A gente praticamente já não se conecta mais. Aliás, tem um outro pequeno vídeo também na internet de conexão, né? É muito interessante. São alguns comerciais estrangeiros que eles fazem, tem umas coisas bacanas. A gente não se conecta muitas vezes mais com as pessoas, a gente está com as pessoas do lado, às vezes eu mesmo com a minha esposa, às vezes está na sala, vendo, está um no celular, o outro está no outro, fala, caraca, para, né? Para conversar, um aluno meu me mandou hoje, publicou hoje uma foto, achei muito legal, gostei da ideia, e vou partilhar, vi hoje e já estou compartilhando. Estavam acho que num bar, aí tinha um cestinho, sabe esses cestinhos de pão? Né? Todos os celulares lá dentro, e colocaram assim, o primeiro que pegar o celular paga a conta. Falei, porra, achei genial, gente, eu vou compartilhar essa, já estou compartilhando ao vivo para vocês, achei genial. Todo mundo colocou o celular dentro da cestinha, o primeiro que pegar o celular paga a conta de toda. Falei, pô, quem que vai querer pegar o tal do celular, né? Ou seja, a gente precisa se reconectar, né? Se reconectar mais com as... Vão dormir lá, porque aí vai todo mundo agora querer, né? Ninguém vai querer pagar a conta, né? Ou estabeleça, né? Ó, até tal horário está liberado, né? O último item é a sociabilidade, que é a capacidade de gerar relações com as pessoas, né? De estabelecer contatos, estabelecer relacionamento com as pessoas. E aí, quando nós pensamos nisto, o agressivo, ele vai mais pela individualidade. O passivo, ele está para todo mundo e nada para ele mesmo. O assertivo, um comportamento assertivo, consegue equilibrar, estar disponível para os outros e manter a sua individualidade. Então, essa é uma das características importantes para que a gente possa praticar mais, aprender mais. Claro que nessa apresentação, ela é muito breve para que a gente possa entender com profundidade como é que a gente faz isso. Mas a minha ideia aqui é trazer para vocês algumas dessas informações. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, saia da sua zona de conforto. Ouse, procure conversar com gente que você não conhece. Aqui mesmo do grupo, tem gente que provavelmente você não conhece, não sei, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou falando com vocês, estou conhecendo vocês. Busque novos contatos, amplie sua rede, estabeleça novas conexões. Né? Não fique sempre no mesmo círculo, não que isso seja ruim, mas mude de vez em quando, estabeleça novas conexões, você vai ver quanta gente interessante, bacana, divertida, chata, insuportável, você vai conhecer ao longo da sua vida. Né? Mas isso faz parte do jogo, né? Faz parte da brincadeira. Né? Outra coisa, elogie de forma sincera as pessoas. Eu falei que no primeiro slide tem gente carente, mas também tem gente que não consegue olhar para o outro e falar assim, pô, que legal, parabéns, bacana, gostei do que você fez. Bacana estar com você, legal ter o teu convívio aqui. Elogie de forma sincera. É bacana quando você recebe um elogio. E eu particularmente, eu acho muito mais bacana quando a gente faz um elogio e que a gente percebe que o outro fica, né, fala, puxa, eu estava precisando disso naquele momento. Né? Mas seja sincero, né? Seja verdadeiro. As pessoas percebem, nós percebemos. A gente sabe quando alguém está querendo só agradar a gente. Né? Ou quando a pessoa está sendo sincera. Aprenda a se perdoar. Eu falei da história da mágoa, né? Aprenda a se perdoar. Aprenda a perdoar os outros. Uma outra coisa que eu li um tempo atrás, eu também acho fantástico, e eu tenho procurado praticar na minha vida, erro pra caramba, gente. Eu erro muito. Apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês, de ter estudado isso tudo, de trabalhar com comportamento, eu continuo errando muito, mas eu acho que o que me move é essa busca por querer constantemente me aperfeiçoar no meu dia a dia. E isso me faz ter essa motivação que eu falei agora há pouco para vocês. E uma das coisas é esta. Um tempo atrás eu li uma mensagem em que falava exatamente isto. Né? O mais importante não é ter razão numa conversa, numa discussão ou numa troca de informação. O mais importante é você estabelecer esse contato, essa conexão com as pessoas. Às vezes o outro pode estar falando a maior besteira do mundo. Legal. Sabe aquela hora de ser passivo? Talvez seja essa hora. E eu me lembro... os tais mimimis. Pelo que você está dizendo, você cobra de si mesmo. Sim, a gente... É comum a expectativa, né, de estabelecer um grau de exigência, né, de querer, mas diminuir essa exigência, né, ou estabelecer uma relação mais amigável com a gente mesmo e com os outros também.
né? Eu me lembro uma vez, e olha que eu vou falar uma coisa bem delicada, né? Há bons anos atrás, estava Natal de família, e aí, de repente, eu ouço meu pai falando uma coisa que eu olhei e falei, puta, mas não tem nada a ver. E na hora eu falei, deixa quieto, porque que eu vou acreditar? Nessa altura da vida, quem me educou, quem me ensinou, quem me colocou aqui, quem me instruiu tanto a minha vida inteira, uma coisa que ele falou que não tinha nada a ver, vou eu lá querer corrigir. Para quê? Qual a finalidade? O que eu vou ganhar com isto? Então, saber perdoar os outros, saber perdoar a si mesmo, passa por tudo isso, da gente ter essa capacidade de baixar a nossa expectativa e aquela que a gente tem pelos outros. Não é fácil, né? É bem complexo. Eu não sei se vocês têm o hábito, né? Mas, da mesma forma, eu fui criado e crescido dentro da cultura da Igreja Católica, né? E eu me lembro de criança, era sempre rezar para pedir alguma coisa. Depois, quando eu comecei a tomar entendimento, com certeza, hoje eu rezo bastante, sim, mas não a reza tradicional, mas uma reza minha, e é o que eu compartilho, a questão, né, claro que eu não estou aqui para colocar nenhuma, como eu disse no início, nenhuma verdade, né, mas a questão da fé, de acreditar em alguma coisa, ajuda muito, né, nos fortalece bastante, mas principalmente para agradecer. E celebre cada realização, celebre, aproveite para celebrar as coisas boas que a gente tem. Está tanta desgraça, tem tanta coisa ruim, está tanta notícia ruim. Você abre qualquer coisa que você vai ver agora, é só desgraceira. Vamos celebrar mais aquilo de positivo. E por fim, penúltimo slide. Isso eu adoro. Isso é uma das que eu mais gosto. Isso é uma das coisas que eu acho que mais a gente precisa praticar no nosso dia a dia, não é? Surpreenda aqueles que você ama com um presente. Mas não é um presente inesperado, né? Não é uma joia que nem como é que é o do Rio lá, o Cabral, né? Presenteou a sua esposa. Não precisa ser nesse nível, vamos combinar que pode ser menos, né? Não precisa ser uma joia de turmalina Paraíba, né? Como é que era o negócio? Uma coisa assim, né? Não precisa ser uma garrafa de vinho importado. Pode ser, muitas vezes, um bilhetinho que você deixa antes de sair, né? Uma mensagem que você manda, inclusive pelo próprio celular. Alguma coisa que você lembra, que você fala assim, lembrei de você e estou te mandando isso, ou estou te deixando esse recado. Pode ter certeza, vai alegrar muito. E não é só daquelas que a gente convive em casa, mas no trabalho, os amigos e outras pessoas também. Por último, por fim, dê o seu melhor no seu trabalho, nos relacionamentos, enfim, em tudo que você faz. Faça sempre por inteiro, faça sempre de forma geral. O meu site está aí para quem depois quiser alguma informação e também solicitar o link do vídeo que eu comentei ou alguma outra coisa. Eu tenho alguns cartões, mas o site está aí, é facinho, é o meu nome, está disponível para todos vocês. Muito obrigado. João Pereira, muito bem. João, eu livro em meu nome com este tema especificamente não tenho, mas eu recomendo o livro do próprio Daniel Goleman, que é o autor do que eu comentei, Inteligência Emocional, tem alguns livros nesse sentido, Inteligência Emocional no Trabalho, só Inteligência Emocional, e tem um livro de uma profissional bastante competente, bastante capacitada, chamada Vera Martins, não é minha parente, e que se chama Seja Assertivo. Esse livro fala bastante sobre comportamento assertivo, eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí para aprimorar o conhecimento, tem vários exercícios, inclusive, para fazer. Bom? Boa noite, meu nome é Márcio, sua palestra foi excelente. Eu gostaria de saber se culturalmente tem alguma diferença entre povos latinos, anglo-saxônicos, que se encaixe mais nessa cultura do saber respeitar, da assertividade pessoal nas empresas. Sim, tem. A questão cultural, ela influencia, ela, como eu costumo geralmente dizer, ela não é determinante, não é? Ela não é algo que determina um padrão de comportamento, mas ela influencia de fato. Nós temos, pela nossa cultura latina, uma característica, como eu citei, um pouco mais passiva, de alguns vícios ou de algumas características que, vistos de alguma maneira, são negativos, mas, por outro lado,
também podem ser considerados positivos. Essa característica mais amorosa, mais carinhosa, mais, vamos dizer, de um comportamento mais solto, ela é positiva até um determinado momento. Mas por isso que é importante, antes de qualquer coisa, eu entender como que é o outro, que é a história da empatia que ele citou. Como é que é o outro? O que o outro espera de mim? Vou citar rapidamente. No final de semana, eu tive contato com uma pessoa que é um russo. Ele não fala nada de português. E a pessoa que estava com ele ia traduzindo para o inglês. E as pessoas perguntaram, porque nós estávamos num grupo, um grupo de pessoas já amigos, então a conversa flui de uma maneira bem descontraída, e ele, naquele jeitão, completamente isolado de todo mundo. Primeiro pela língua, pelo idioma, que ele não entendia nada, mas até pela maneira dele também. E ela comentou em determinado momento, falou, olha, ele estranha bastante essa coisa do brasileiro, de abraçar, de dar beijo, de dar próximo, de dar risada alto, de falar e tal. Então, isso é uma característica que nós temos, que pode ser encarada positivamente, né? Quando eu percebo que do outro lado existe alguém que também deseja isto, ou não, quando eu, então, lido com pessoas como esse russo que eu comentei, países, povos asiáticos, que têm uma característica mais distante, né, mais reservada. Então, isso, os anglo-saxões também, alemães, né, que também são povos mais distantes nessa questão do relacionamento. Então, isso influencia. Por isso que é a importância, então, de conhecer um pouquinho com quem que eu estou lidando. Bom?